Oi, noturnos, estão preparados para ver que a escuridão sussurra? Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Clara e eu lhe convido a você a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, a comentar o que você achou do vídeo, a curtir, a compartilhar. E se você quiser mandar o seu relato, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. E vamos para o primeiro relato que se chama O Sussurro no Meio do Mato. Meu nome é Pedro Henrique, sou do interior do Goiás. Sempre gostei de acampar, mas depois dessa, nunca mais. Foi, fui com dois amigos acampar numa área perto da mata, onde dizem que antes tinha um quilombo. Gente, eu não sei o que é quilombo, tá? Um quilombo antigo. À noite ouvimos sussurro no meio do mato, mas era um sussurro estranho, como se tivesse vindo debaixo da terra. A gente achou que era bicho e fomos dormir. De madrugada, acordei com o meu amigo chorando. Ele dizia que tinha gente andando ao redor da barraca, com os pés descalços, arrastando corrente. Eu olhei pela fresta e vi várias silhuetas paradas, olhando. Pareciam pessoas, mas todas tinham o rosto tampado por um pano branco e seguravam velas. No dia seguinte, no dia seguinte, meu amigo ficou catatônico. Os médicos disseram que foi um trauma, mas ele nunca mais falou. A gente acredita que eles estavam protegendo aquele território. A gente entrou sem pedir e fomos avisados. Gente, o relato acaba por aqui. Bora pro segundo relato, que se chama A Sombra do Armário. É... Tá. Gente, pediu pra não dizer o nome, tá? Oi, só te peço uma coisa. Não diz meu nome, beleza. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas tenho medo de abrir um armário no escuro. Meu Deus. Eu morava num apartamento pequeno com minha irmã mais nova. No nosso quarto tinha um armário embutido, antigo. À noite ele fazia uns estralos estranhos, como se tivesse sendo aberto por dentro. Achávamos que era o calor, a madeira velha, até que uma noite minha irmã me acordou chorando. Ela dizia: tem alguém dentro do armário. Eu fui até lá e abri. Não tinha nada. Mas o quarto inteiro estava gelado. Quando eu fechei, vi uma sombra por trás da porta, como se algo estivesse se escondendo no último segundo. Nos dias seguintes, minha irmã começou a desenhar a mesma figura. Um homem todo preto, com os olhos brancos e garras enormes. Ela dizia que ele sussurrava coisas para ela enquanto ela dormia. Um dia, ela me contou. Ele disse que eu sou dele. Meu Deus, gente. Mudamos de casa e ela melhorou, mas até hoje, quando eu passo por um armário aberto, me dá um calafrio e às vezes eu ainda escuto um sussurro atrás da porta. Gente, meu Deus. Meu Deus. Gente, eu tenho um armário aqui em casa e tem vezes que a porta fica, ela abre, depois parece fechada, eu tá repreendido. Bora pro segundo relato. Segundo relato? Calma aí, gente. Terceiro relato, lá vai eu. Bora pro terceiro relato. A Casa da Esquina. Oi, eu sou Camila. Não, oi, eu sou a Camila. Pode usar meu nome. Eu juro que o que eu vou contar é verdade. Na rua onde eu morava, tinha uma casa abandonada, na esquina. As janelas eram fechadas com tábuas, o portão sempre trancado com corrente. Diziam que ninguém conseguia morar lá por mais de 3 dias. Mas um casal se mudou para lá, com um bebê. No terceiro dia, a vizinha acordou com um choro alto de criança vindo da casa. Os pais tinham desaparecidos. Meu Deus. Chamaram a polícia, arrombaram o portão e a casa estava completamente vazia. Só o berço da criança estava no meio da sala, com o bebê dormindo lá. Sem sinal dos pais, nem móveis, nem roupa, nem comida, nada. Depois disso, a casa ficou mais estranha. Às vezes, você passa na calçada e ouve passos lá dentro. Um dia, uma senhora disse que viu o casal pela janela, mas os olhos deles estavam totalmente pretos e pareciam flutuar. Ninguém nunca explicou o que aconteceu. Hoje, a casa ainda está lá, mas quem passa por ela
sente um arrepio e jura que houve um bebê. Não, jura que houve um choro de bebê dentro de um lugar vazio. Meu Deus. Bora pro próximo relato, que se chama A Corrente que Nunca Saiu. Pode me chamar de Matheus. Não é meu nome verdadeiro. Tá, calma. Pode me chamar de Matheus, mas não é meu nome verdadeiro, tá certo. Eu trabalhava como ajudante de predeiro em um sítio afastado. E a gente teve que derrubar um barraco antigo. Debaixo dele, a gente encontrou uma corrente velha e enferrujada, presa no chão com sangue seco em volta. Minha nossa. Um dos caras tirou a corrente e levou como lembrança. Meu Deus, eu tô vendo. Já tô vendo o que vai acontecer com esse daí. No mesmo dia, ele começou a ter ataques de fúria. Gritava, falava em línguas estranhas, batia nos próprios braços, diziam que estava preso de novo. A corrente voltou sozinha para o terreno. Terreno. 2 vezes. O cara jogava fora e ela reaparecia na entrada do barraco, como se estivessem esperando, até que ele sumiu. Ele quem? Nunca mais apareceu. Dizem que entrou no mato pelado, gritando e nunca mais foi visto. O cara sumiu. Gente, eu não esperava isso. A corrente tá lá até hoje. Quem passa por perto sente tontura, enjoo e ouve gemidos. Dizem que ela foi usada para prender alguém que morreu de fome no passado e a pessoa nunca foi libertada. Meu Deus. Gente, o cara simplesmente ficou louco, entrou no mato e sumiu. Meu Deus do céu. Gente, bora pro próximo relato, que se chama A Garota do Corredor. Oi, me chama de Débora. Não, Débora? Não, lá eu falando o nome errado. Oi, me chama de Mariana, mas esse não é meu nome verdadeiro. Ah, tá, porque eu ia chamar você de Débora. Ainda bem que não é esse nome verdadeiro, mas vou chamar você de Mariana, como você pediu, mas não é esse nome verdadeiro. Beleza. Deixa eu ver. Isso aconteceu quando eu fui estudar fora e morei num pensionato. Num pensionato antigo, que já foi um hospital. Pensionato. Gente, o que tá escrito aqui, tá? Pensionato. Será que ela quis escrever orfanato? Orfanato lá eu? Não sei. Sei que tá pensionato. Bora continuar. O quarto onde eu fiquei tinha vista para o corredor, no segundo andar. Toda noite, entre 2 e 3 da manhã, eu vi uma menina de branco andando no corredor de cabeça baixa, com os pés descalços. Achei que era outra hóspede, até que um dia tentei conversar. Gritei, oi, da janela. E ela parou, mas não respondeu, só levantou o rosto. Clara, ela não tinha olhos. Tinha buracos escuros no lugar. Naquela mesma noite, acordei com um barulho da maçaneta girando. A porta estava trancada, mas ela girava sozinha, como se alguém tentasse entrar. Gente, tranque suas portas, tá? Falei com outras meninas do pensionato. Gente, realmente é pensionato. Pension. Não, Nato. Pensionato. Não sei o que é isso. Mas todas já tinham visto essa menina. Um dia, não, uma disse que foi atacada por ela no banheiro. Outra acordou com a garota deitada ao lado dela, sussurrando: Eu quero os seus olhos. Sai de lá depois de 3 semanas. A menina ainda aparece. E quem vê, sente como se perdesse alguma coisa. Eu perdi meu sono e a minha paz. Meu Deus. Gente, fiquei impressionada com esse, viu? Bora pro próximo relato. Cadê? Próximo relato. O retrato do porão. Deixa eu ver.
Meu nome é Felipe. Não sei se vão acreditar, mas o que eu vi naquele porão me perseguem até hoje. Na casa onde eu fui morar, tinha um porão trancado com correntes e um aviso apregado na porta: não abra por motivo nenhum. Aí como o brasileiro, vai. Aí como pessoas são curiosas, foi lá e abriu, quer ver? Um dia a curiosidade venceu, tô dizendo. Arrombei o portão. Não, arrombei. O portão era pequeno, mas no fundo tinha uma grande grade com o retrato de uma mulher pálida, de vestido preto com os olhos totalmente brancos. Dizem que, não, depois que vi esse retrato, minha vida virou um caos. Eu acordava com a impressão de que estava sendo vigiado. O quadro começou a aparecer nos meus sonhos, sempre com uma mulher me olhando. Um dia, o quadro apareceu na minha sala, mesmo trancado no porão. Chamei um padre que disse que a mulher era uma bruxa que foi queimada viva ali. E o retrato foi pintado antes da sua execução. Ela jurou se vingar de todos que calma aí. Profanasse seu santuário. Profanasse seu santuário. E queimei o quadro no quintal. As chamas subiram vermelhas, com um grito que parecia humano. E o fogo não tocava a madeira. Só parou quando eu joguei água benta. Ainda hoje, quando olho no espelho, às vezes vejo ela lá, parada atrás de mim, imóvel, com os olhos brancos. E o relato acaba por aqui, gente. Bora pro próximo relato? Oi, por favor, não fala meu nome. Me chama só de a garota da parede. Eu falei o relato? Gente, o relato se chama A Mulher do Canto da Parede, se eu não tiver falado o relato. Bora voltar no início. Oi, por favor, não fala meu nome. Me chama só de a garota da parede. Isso aconteceu quando me mudei para um apartamento antigo com o meu noivo. No primeiro mês, tudo parecia bem, mas comecei a notar algo estranho no nosso quarto. Sempre que eu apagava a luz, via uma mulher encolhida no canto da parede com os olhos abertos e muito brancos. Quando acendia, ela desaparecia. Achei que fosse alucinação, mas uma noite acordei e ela estava lá no teto. Calma. Mas teve uma noite. Mas uma noite acordei e ela estava no teto, colada como uma aranha, me observando. Congelei e ela ainda sussurrou. Já não basta a pessoa congelar, a bicha vai lá e sussurra. Vocês invadiram o meu lar. Eita. Gente, meu noivo achou que eu estava ficando louca. Até que um dia que ele acordou com marcas de unhas nos braços. Pareciam arranhões profundos. E ele disse que sonhou com uma mulher escalando as paredes. Aí quando a mulher avisa, né, sai como louca. Só acreditam vendo ou sentindo. Tem vezes que quando vê nem acredita. Mas chamamos uma sensitiva. Ela não quis nem entrar, só disse: calma. Ela nunca partiu. E agora quer você. Você quem? Você ou seu marido? Ou seu noivo, no caso. A gente se mudou uma semana depois, mas às vezes ainda vejo algo no canto da parede. Meu Deus, gente, esses relatos me assustam. Mas bora pro próximo relato, que se chama A Festa que Não Existia. Deixa eu ver. Oi, eu sou o Eduardo. O que vou contar aconteceu em 2018.
e até hoje ninguém explica. Fui com 2 amigos para um sítio alugado, bem isolado, para fazer um fim de semana relax. Eu acho que é sei lá, eu acho que deveria ser relaxante, mas tá relax. No sábado à noite, enquanto todos, não, enquanto estávamos na varanda, ouvimos uma música vindo do mato. Eu já recuava. Tipo uma música antiga de festa com violino, risadas, copos batendo. Resolvemos seguir o som e encontramos uma casa iluminada com várias pessoas bem vestidas. Estavam rolando uma festa tipo anos 60. Uma moça nos convidou para entrar. Tudo parecia perfeito. Comida na mesa, gente dançando, cheiro forte de flores, mas algo parecia estranho. Ninguém piscava. E a moça que nos chamou não pisava no chão. Ela deslizava. Quando olhei para o espelho na parede, ninguém da festa tinha reflexo. Corremos desesperados, voltamos para o sítio e nunca mais vimos aquela casa. No dia seguinte, fomos ao local e não havia construção lá, só um matagal fechado. Gente, passada. Bora pro próximo relato que se chama O Telefone do Além. Pode me chamar de Relata. Pode me chamar de Renata, perdoe. Mas pode me chamar de Renata. Meu avô faleceu em 2022. E depois disso, algo estranho começou a acontecer com o telefone fixo da casa dele, que ficou desocupada. Tava eu lendo tudo errado. Mesmo desligado da tomada, ele tocava, sempre no mesmo horário, às 3 da manhã. Uma vez atendi, e do outro lado ouvi a voz do meu avô dizendo: "Você deixou a porta do porão aberta." Calma. Do outro lado, calma aí. Uma vez atendi, e do outro lado ouvi a voz do meu avô dizendo: "Você deixou a porta do porão aberta." O porão? A gente nem sabia que tinha um porão. Não, a gente nem sabia que a casa tinha um. No dia seguinte fui lá e sim, tinha uma porta trancada atrás de um armário da cozinha. Arrombei e descobri um porão antigo com diversas fotos em preto e branco, velas derretidas e uma caixa com objetos pessoais dele e coisas de rituais. Gente, ele nunca foi de religião nenhuma, mas ali percebi que tinha outra vida. Depois disso, o telefone parou, mas às vezes recebo mensagens de voz com estáticas, com estáticas no fundo. Não, calma aí, gente. Recebo mensagens de voz com estáticas. Estáticas. No fundo, a respiração dele. Gente, qual seria a reação de vocês receber uma ligação de um ente querido que já faleceu? Eu acho que eu ficaria doida. Bora pro próximo relato que se chama A Garota do Quadro. Oi, eu sou a Júlia. Quando eu era criança, ganhei um quadro pintado à mão de uma garotinha. De uma garotinha vestida de azul. Era bonito, mas me dava calafrios. Com o tempo, percebi que os olhos dela me seguiam pelo quarto. E às vezes eles mudavam de cor, de azul para preto. Um dia eu acordei com arranhões no braço e vi o quadro virado para a parede sozinho. Virado para a parede sozinho. Minha mãe achou que eu tinha feito isso dormindo, mas na semana seguinte o quadro estava no chão da cozinha, com os olhos da menina cobrindo todo o rosto, como se estivesse crescido. Como se estivesse crescido.
A gente tentou jogar fora, no lixo, no fogo, na rua, mas ele sempre voltava para o meu quarto. A última vez que tentei destruí-lo, sonhei com ela, parada na minha cama, dizendo: eu sou parte de você agora. Minha mãe acabou doando o quadro para um colecionador, mas meses depois ele morreu dormindo, com a expressão de pavor no rosto. Ninguém nunca mais achou o quadro. Eu acho que o quadro achou outro dono. Bora pro último relato. E o último relato se chama O Ritual da Festa. Oi, não coloca meu nome, só quero tirar isso do meu peito, certo? Não direi seu nome. Quando eu era adolescente, fui com alguns colegas para um sítio, no meio do mato da floresta. Calma aí. Quando eu era adolescente, fui com uns colegas para um sítio no meio da floresta. Um deles levou um caderno velho que dizia ser de um antigo morador que via espíritos e falava com mortos. A gente achou besteira. A gente achou besteira. A gente achou que era besteira. Até que ele leu um trecho em voz alta, que era tipo uma invocação. Na mesma noite começou a ventar forte, as árvores batiam umas nas outras, como se estivessem tentando fugir. Uma luz vermelha apareceu no céu e ouvimos algo entre os arbustos. Mas não era bicho, era alguém gritando. Alto, agudo. Meu amigo que leu o trecho ficou paralisado. Os olhos viravam Os olhos viravam e ele começou a vomitar preto. Um dos meninos desmaiou. Voltamos correndo. Levamos 2 dias para nos acalmar. Calma aí. Eu acho que eles estavam no meio da mata. Por isso que eles voltaram correndo. E levou 2 dias para eles se acalmar. Depois disso, todos que os... Calma aí. Depois disso, todos que estavam lá tiveram um pesadelo horrível por meses. Um deles se jogou na frente de um carro, o outro sumiu da escola. Eu vivi com um medo até hoje. No fim do caderno tinha uma frase escrita à mão: quem invoca pertence. Meu Deus. Gente, eu parei nesse final porque eu não enxergo muito bem, sabe? Aí eu tava tentando focar a visão. Mas quem invoca pertence. Gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início, vou dizer agora, também no final, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se você quiser mandar o seu relato para me ler aqui no nosso canal, né? Porque é tanto o meu quanto o seu canal. Eu vou deixar aqui o e-mail na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.